Bem, pessoal, bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso conteúdo de morfofisiologia. Bom, hoje a gente vai tratar da histologia das glândulas mamárias. É um conteúdo bem curto, mas se você tem dificuldade com morfofísio e gosta da nossa metodologia, acha importante esse conteúdo, se inscreve aí no canal, é, deixa um gostei se de repente esse conteúdo fez sentido para você e deixa o seu comentário se, por exemplo, eu tenha me equivocado em algum ponto ou que queira complementar também algum conceito, deixa aí nos comentários. Hoje é uma aula breve, né? Uma aula mais curta que seria dentro do último conteúdo que a gente dá de endócrino, que seria o dos órgãos reprodutores femininos e masculinos. No caso, é a última aula desse conteúdo, uma aula mais curta. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Aqui então nossas glândulas mamárias que vai ter por função produzir e secretar o leite que vai servir de nutriente para a nossa bendição, né? Para o nosso bebê depois do nascimento. Vocês vão ver que o nosso conteúdo, o nosso canal é meio bilíngue. Claro, eu me formei no Paraguai, sou médico formado aqui no Paraguai, atuo como docente também no Paraguai. Portanto, invariavelmente, nosso conteúdo vai ser meio bilíngue, porque também está muito focado para os estudantes aqui da fronteira, os estudantes brasileiros que estão fora. Mas, claro, se você é estudante também no Brasil e achou legal a nossa forma de ensinar também, deixa aí um comentário de onde que você está estudando, onde que você faz a sua graduação, que ano que você está, que ano que você começou a ver esse conteúdo. Na nossa universidade, a gente trata desse conteúdo aí já logo no terceiro semestre, né? Não, segundo semestre, com o pessoal de morfofisiologia, né? Bom, então as glândulas mamárias são glândulas cutâneas modificadas e se desenvolvem a partir do ectodermo. Beleza, então as linhas mamárias formam os engrossamentos do ectodermo e isso se estende desde a axila até a região inguinal, essa linha mamária, aonde se formam essas glândulas, né? No início, quando a gente nasce, os bebês podem apresentar uma secreção devido à grande produção de estrógenos ali na placenta, a grande produção hormonal na placenta, eles podem apresentar uma secreção também de um tipo de leite, né, que sai dessa papila, que a gente chama de leite de bruxa, né? E depois, na puberdade, é que esses órgãos, que são órgãos da reprodução, não seriam órgãos sexuais, né? Mas órgãos da reprodução, eles se desenvolvem a partir da puberdade, novamente já pela questão do início do ciclo ovárico e a estimulação, então, por estrógenos, né? Depois, o cresce de tamanho, relacionando a puberdade com o desenvolvimento de tecido adiposo, tecido conectivo, então a mama aumenta de tamanho. Diferente de quando a mulher já está grávida, né, embaraçada, ou já esteja ah, dando de mamar, né, num período de lactância, aí sim a glândula aumenta pela glândula, né, não por tecido conectivo, não por tecido adiposo, mas sim pelo aumento dos próprios lobulídeos, do próprio tecido glandular. Então, essa glândula, como a gente consegue ver aqui na imagem, ela está formada por mais ou menos 20 glândulas como que separadas, 20 glândulas independentes, lóbulos, né? Então a gente configura aqui lóbulos. A gente caracteriza 20 lóbulos com seus condutos, com seu conduto galactóforo individual que termina exteriorizando no pezão. Então a gente tem o pezão, onde vai ter a saída dessa secreção dos lobulídeos, né, das glândulas tubuloalveolares com o leite, né, com a secreção de leite. O que acontece também na areola e com o pezão, né, é que na puberdade também o aumento dos estrógenos fazem com que aumente a formação dos melanocitos
Porque aqui a gente vai ter um epitélio plano estratificado, pele, né? Tanto na auréola como no peção. E esse epitélio tem as papilas dérmicas são bem altas, então elas chegam com a vascularização bem próximo da superfície da, desse, vamos dizer assim, da epidermis, né? E o que faz com que tenha essa característica rosada, principalmente nas pessoas de pele mais clara, e ela se escurece, vai escurecendo com a puberdade, por essa questão da estimulação hormonal e a estimulação dos melanocitos, né? Bem, vejam então como que cada uma desses lóbulos vão estar formado por vários lobulídeos e esses lobulídeos, formando esses lóbulos, cerca de 20 terminam em um conduto aqui, um conduto galactóforo. Não sei se vocês já observaram, quando vai ejetar o leite, ele não sai de como um único jato, ele sai como um chuveirinho, né? Ele sai vários jatos que corresponde a todos esses 20, cerca de 20 condutos galactóforos que se exteriorizam no pezão, né? E então, entrando a partir desses condutos galactóforos, ingressando dentro do tecido mamário, a gente consegue ver que depois ele tem um ensanchamento, que é ele aumenta de espessura esse conduto, formando como um seno, né? Seno galactóforo. Aqui a gente consegue ver o seno galactóforo, que é que serve como um reservório, que serve como uma reserva, um acúmulo de leite no, que vai ser ejetado logo ali no início da sucção pelo bebê, né? Isso a gente já falou, como que é formado por mais ou menos 20 lóbulos separados, separados por tecido conectivo interlobulilhar. Perdão, primeiro interlobular, que vai estar separando a cada lóbulo, cada um desses 20 lóbulos, e é um tecido bastante denso e que também tem um conteúdo grande de gordura. Bom, então esse tecido interlobular vai estar delimitando os lóbulos não de uma forma ah, tão integral, existem certas intercomunicações entre esses lóbulos, mas a gente considera que são 20 glândulas mais ou menos independentes. Se bem que vai haver alguma conexão entre eles, a gente considera 20 glândulas mais ou menos independentes. Conduto excretor, que é conduto galactófero, já falamos, que possui sua própria desembocadura sobre a papila, que vai estar projetada no pezón. Condutor galactóforo, aqui já começa nosso conteúdo mais histológico, características histológicas, que é o que vai perguntar mais na sua prova, na sua aula prática. Então, como que está revestido esse conduto galactófilo? Primeiro, por um epitélio de duas capas. A capa mais basal seria um epitélio cúbico e a capa mais superficial, é um epitélio que é cilíndrico. A nível da areola, o conduto galactófero sensante, isso a gente já falou, que ele vai aumentar o seu tamanho, formando o seno lactífero. Isso aqui tem células basais são cúbicas e as superficiais são cilíndricas, como eu já tinha comentado com vocês. Células basais cúbicas, células superficiais cilíndricas. Um epitélio de duas capas, aonde? No conduto galactóforo. Bem, depois desse conduto galactófero, após o seno lactífero, ele vai ser chamado de conductos interlobulares, justamente porque ele está entre um lóbulo e outro, né? Agora sim, o epitélio já seria cilíndrico simples, diminui em altura, então, conforme a gente vai entrando na glândula, ele vai diminuindo em altura até ser cúbico nos condutos excretores intralobulares. Então, você tem condutos excretores que vão estar em cada um desses lóbulos perdão, que vai adentrar cada um desses lóbulos intralobulares. Beleza. Aqui, deixa eu ver se a gente encontra para mostrar para vocês aqui. Esses aqui, eu não sei se vê meu mouse, então melhor eu não me meter nisso agora. Entre o epitélio, a gente vai começar a melhorar a nossa estrutura de mostrar aqui os slides aos poucos, mas pela emergência aqui das provas chegando, eu vou gravar dessa forma ainda amadora, vamos dizer assim, né? Bem, então esse diminui em altura até ser cúbico nos condutos excretores intralobulares menores,
E entre o epitélio e a membrana basal vão haver células mioepiteliais. Mio vem de músculo, né? Nos remete a músculo, a células contráteis, que têm por função auxiliar na ejeção, né? Na movimentação desse líquido até os senos lactíferos e o conduto galactóforo para que seja exteriorizado e possa alimentar o bebê. Então, essas ramificações do conduto galactófilo estão rodeadas de tecido conectivo laxo. Então, pensa que vai ter esse tubo e ao redor desse tubo vai ter um tecido conectivo laxo. Não confundir com o tecido conectivo interlobular ou interlobulilhar, que vai ser um tecido conectivo denso. Esse tecido que a gente está falando, ele só acompanha os condutos, tá bem? Bem, cada lóbulo então se compõe de, perdão, cada lóbulo se compõe de assim, o que a gente já comentou também, o tecido conectivo intralobulilhar, que vai estar circulando a cada glândula, a cada uma das glândulas dos lobulílios. Então, dentro dos lobulílios vão haver tecido conectivo, ah, que vai estar rodeando, né, os acinos ali, e justamente esse tecido é um tecido laxo. E cada lobulídeo recebe, então, um único conduto terminal, e isso configura uma unidade funcional. O conduto terminal com o lobulídeo configura uma unidade funcional da glândula mamária. Aqui a gente consegue ver os condutos galactóforos, como eles se dão aí em mais ou menos 20, então a gente consegue ver como são mais ou menos independentes funcionando como 20 glândulas em separado, né? Existem glândulas também no pezão e na auréola, glândulas de Montgomery, que produzem uma secreção que protege a glândula mamária de infecção, protege, porque uma vez que esses condutos estejam permeáveis ao leite, também vai ser um caminho muito fácil de ascensão de bactérias, de infecção que podem causar uma mamite, né? Um problema que pode ser bastante grave. Bem, o que que a gente está falando aqui? Que um conduto terminal, que a gente já tinha comentado aqui, um conduto terminal penetra o lobulídeo e se ramifica em condutílios intralobulares. E o conduto terminal com o lobulídeo correspondente vai formar ou representar a unidade funcional ou unidade ductolobulilhar terminal com um tamanho de 1 milímetro apenas, né? Quando, claro, a mama está, vamos dizer, em repouso, quando ela não está em período de lactância. O lobulíleo está separado por tecido conectivo interlobulilhar. Nesse caso, o interlobulilhar que separa um lobulíleo de outro lobulíleo vai ser um tecido conectivo denso, né? Como a gente consegue ver aqui, não sei se eu consigo anotar, tecido conectivo denso interlobulilhar. Bom, seria aqui, né? Todo esse tecido aqui, tecido conectivo denso interlobulilhar. Diferente, não confunda com o tecido conectivo que está aqui dentro do lobulíleo, que é um tecido laxo, ok? Aí sim, tecido conectivo laxo. Aqui a gente consegue ver cada lobulíleo, vamos ver, vamos delimitar aqui. Cada lobulíleo, aqui um lobulíleo, aqui outro lobulíleo, aqui outro lobulíleo, e aqui nosso conduto excretor. Que lembra, o conduto excretor estava sendo rodeado, veja como esse tecido é bastante celular, diferente desse tecido aqui, que é um tecido que a gente vê muito pouca celularidade, ok? A gente vê uma quantidade muito maior de fibras, também ter certa quantidade de tecido adiposo, né, como falava lá também. Mas esse sim, o tecido interlobulilhar e interlobular, tecido conectivo denso e irregular, e o tecido que está aqui dentro do lobulídeo, separando as glândulas aqui, cada glândula, esse tecido vai ser um tecido conectivo laxo, ok? A parte mais profunda, o que que fala aqui? A parte mais profunda estão separados por tecido. A parte mais profunda do tecido glandular.
se encontra uma condensação de tecido conectivo, que seria a fáscia profunda da mama. E em conjunto, isso a gente chama de ligamento suspensório da mama ou ligamento de Cooper. Isso vocês vão ver melhor em anatomia. Aqui a gente consegue identificar essa unidade, né? A unidade que a gente denominou aqui, unidade ductolobulilhar terminal. Veja como está formada por um conduto aqui terminal e o lobulíleo, né? Então aqui a gente consegue ver os alvéolos, esses alvéolos ou conductílios terminais que terminam assim, justamente, são as porções mais finais, porções terminais dos nossos condutos, né? O estroma interlobulilhar, que é com tecido conectivo denso aqui, que seria o nosso tecido conectivo interlobulilhar, e o intra, que seria aqui tecido conectivo laxo, né? Bastante celular, a gente vê a diferença, é bastante evidente a diferença desse tecido conectivo para esse tecido conectivo. E aqui os alvéolos, né? Bem, alvéolos eu falei mal ali atrás, mas eu não vou editar isso. Então são alvéolos, as, as glândulas menores. Então as porções terminais secretoras se compõem de alvéolos revestidos de um epitélio cúbico acilíndrico. Isso é uma coisa que vai perguntar com certeza, né? Cada alveolo aí da mama, das glândulas dos lobulílios mamários, como que eles estão configurados histologicamente. Então a gente vai falar epitélio ou por um epitélio cúbico ou cilíndrico. E veja como está rodeado de células mioepiteliais. Aqui a gente consegue ver essas células mioepiteliais rodeando cada um desses alveolos e entre o epitélio glandular e a membrana basal. Essa é a localização dessas células mioepiteliais. Novamente, aqui as células mioepiteliais, aqui a gente consegue ver as flechas muito mais nítida, esse epitélio cilíndrico, cúbico acilíndrico, que representam os alvéolos. Tecido conectivo interlobular, denso. Tecido conectivo interlobulilhar, denso. Aqui a gente vê o tecido adiposo, vemos também os lobulílios e o tecido conectivo intralobulilhar, novamente, tecido conectivo laxo. A mama em repouso mostra predomínio de abundante tecido conectivo denso interlobular. Então, essa vai ser uma coisa importante para a prova e para a sua aula prática, você poder identificar uma mama quando ela está em repouso, a mama da gestante e a mama de uma pessoa que já esteja ah, no período de lactância, tá bom? Então, que a gente pode chamar também de mama ativa, né? Aqui, o predomínio de tecido conectivo vai ser muito maior do que de tecido glandular. Então, esse é um primeiro sinal que é muito marcado. Outra coisa, dentro dos alvéolos, a luz, né, o espaço dentro dos alvéolos vai ser muito pequeno, vai ser bem limitado, porque essas glândulas e todos esses condutos estão colapsados, né? Então, você não vai ver tão evidente a luz desses alvéolos. O parênquima epitelial se localizam em pequenos islotes, ilhas, né, de tecido conectivo laxo, em ocasiões com alvéolos rudimentares. Aqui, novamente, a gente vê uma mama que está em repouso, não tem nenhuma secreção dentro da luz dos alvéolos, nem nos condutos. O tecido conectivo é muito predominante versus o tecido glandular. A gente consegue ver novamente muito tecido adiposo. Aqui a gente consegue ver aquele tecido que era o conduto galactóforo, olha como é um tecido, um epitélio biestratificado.
Aqui as células mioepiteliais também que a gente consegue ver por baixo da lâmina basal. E essas células que as basais eram cúbicas, né? Basais cúbicas e as células superficiais eram cilíndricas. A gente consegue ver bem essa característica aqui pelo ROS. A bibliografia não sei se eu não cheguei a comentar nesse vídeo, que principalmente é o Genizer, mas também eu utilizo bastante o ROS para as imagens e também para certa integração com a fisiologia, né? Novamente, mais de perto, um aumento maior, a gente consegue identificar muito claramente essa como que se delimita de tecido conectivo laxo cada lobulíleo. Então a gente tem o tecido conectivo interlobuliliar que a gente consegue ver com bastante densidade, muito pouca celularidade, portanto um tecido bem denso. Novamente, nota-se tecido adiposo e o tecido conectivo também interlobular, que estaria mais aqui nessa região, também muito denso. Agora sim, a diferença para uma mama que esteja no embaraço, né? Durante a gravidez, durante a gestação, você vai ter essa característica que o tecido glandular começa de certa forma, empatar ou por vezes superar o tecido conectivo interlobular, interlobuliliar. Então, você vai começar a ver muito mais glândulas. A luz desses alvéolos aumenta, a luz dos alvéolos vai estar aumentada, e dentro dos alvéolos já vai haver certo produto de secreção. A gente consegue ver alguns alvéolos que estão cheios de um produto de secreção, que nesse caso vai ser o leite, ok? Então a gente vê que continua aqui nosso tecido conectivo interlobuliliar, tecido conectivo denso, o tecido conectivo interlobular também, tecido conectivo denso, porém, a gente vê, identifica um muito maior o predomínio de tecido glandular. Bom, notar com o embaraço, há um notável aumento do parênquima epitelial, diminuição do tecido conectivo interlobuliliar e intralobuliliar. O próprio tecido conectivo intralobuliliar, a gente consegue ver que ele também diminui, porque o parênquima, né, ou seja, a porção funcional do órgão é que vai estar em maior desenvolvimento, né? Então, no primeiro trimestre do embaraço, se observa um notável incremento do sistema de condutos excretores também, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, o conduto excretor já também bem maior, bem mais desenvolvido, novas ramificações terminais, e também os condutídeos intralobuliliares, né? Tudo bem. Assim seria, né, a glândula durante o embaraço. Veja também como aqui vão formando, eles vão se comunicando aqui também, os alvéolos formando grandes coleções aqui de líquido, no caso que vai ser o leite, né, de secreção. A gente consegue ver bem a luz das glândulas aumentado, né, a luz dos alvéolos aumentada, do tecido glandular, no nosso parênquima e a quantidade muito mais escassa de tecido, tanto interlobuliliar, interlobular e também do intralobuliliar, a gente vê cada vez menos esse tecido conectivo. Ele vai ser, continua sendo um tecido conectivo laxo, mas ele vai apresentar em muito menor proporção frente ao tecido do parênquima, né, ao tecido dos alvéolos. Agora sim, durante a lactância, né? Aqui já seria durante a lactância ou a segunda metade do embaraço. Também seria aqui na primeira metade, no primeiro trimestre, incremento dos condutos, etc. Aqui na segunda metade as células epiteliais crescem em altura, aí elas passam a ser cilíndricas. Nessa luz vai estar ocupada de calostro, que seria colostro, né, em português, que é esse primeiro leite que o bebê tem contato, que é bem mais rico, principalmente em imunoglobulinas, que é algo que vai proteger o bebê de infecções, vai proteger o bebê durante esses primeiros dias onde ele sai
num ambiente novo, né, um ambiente que não é controlado como o ambiente que ele estava acostumado até então intrauterino, né, que tinha tudo à disposição dele, nutrientes, um ambiente protegido, mais ou menos também isolado. Então aqui esse colostro vai ter essa importância, né? No começo do ciclo secretor, de um ciclo secretor, os alvéolos são pequenos, estão vazios. Depois, o epitélio pode estar pregado, né? Plegado e as células são cilíndricas. Durante o ciclo secretor, as luzes dos alvéolos se enchem de leite. O leite a gente vai ver esse leite como um líquido aqui, como que fala, eosinófilo, um líquido bastante acidófilo, na luz, ocupando a luz dos alvéolos. O alvéolo se dilata e também o epitélio se transforma em cúbico baixo. Então, no começo do ciclo, as células são cilíndricas, logo no final, as células já são cúbico barro. A luz vai sendo maior, mais amplia, e a superfície, então, vai ser mais lisa, né? Menos estrelada. A luz não vai ter tantas invaginações, né? Ela vai ser uma luz lisa, uma luz reta. Então, novamente, essa seria a glândula durante o embaraço. Aí, mais ou menos no primeiro trimestre, com as características que a gente já comentou, né? E aqui o que a gente pode notar é o aumento considerável aqui de um conduto intralobulilhar. A secreção, por último, falando na secreção do leite, a gente tem dois elementos aqui importantes. Na verdade, os três, né? Pelo leite ser um alimento completo, a gente tanto tem hidratos de carbono como gorduras, né? Como também proteínas. Então, a secreção de proteínas, a gente vê elas aqui formadas nessas pequenas vesículas, e essas vesículas elas vão se exteriorizar por exocitoses. Então, a pergunta aqui principal é que a secreção de proteínas, ela não acontece com nenhum tipo de desprendimento de porções da célula. Por isso, a gente chama de uma secreção merócrina, mero, né, de coisa, uma mero secreção, né? Ou seja, não se desprende nada de citoplasma, nenhum componente do citoplasma durante a secreção. E no caso da secreção das gorduras, elas vão formar-se em grandes vacuolas e, ao desprender-se, elas levam porções dessa membrana plasmática, porções do citoplasma. Por isso, a gente comenta de uma secreção apócrina. Tampouco vai ser, vamos dizer, holócrina, né? Onde ela se desprenderia e terminaria com, vamos dizer, praticamente a apoptose, né, das células. Aqui, então, a secreção apócrina para a secreção de gordura e a secreção merócrina para as proteínas. Aqui, novamente, né, esses grânulos, essas vesículas cheias de proteínas que vão ser apenas liberado o seu conteúdo proteico, diferente das gorduras que a gente vê como que parte aqui do citoplasma, parte da membrana plasmática vai junto com o produto de secreção, né? Então, é o que configura uma secreção apócrina. Seria isso por hoje. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é, coloquem aí nos comentários e algum conteúdo que vocês queiram que adicione. E por isso, por hoje é só, pessoal. Um abraço.